Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula da disciplina de Bioquímica para os alunos dos cursos de Nutrição, Cosmética e Estética. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito à avaliação 1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. Nas minhas disciplinas, a P1 será a média de todas as atividades que vocês realizaram lá no portal do aluno. Certos? Muito bem, então vamos na videoaula de hoje, nós vamos finalizar aí o tópico relacionado ao metabolismo. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material que eu disponibilizei para vocês, vocês possam reconhecer os principais nutrientes que participam do metabolismo energético, compreender as principais etapas do metabolismo energético e principalmente compreender a produção de energia que surge durante o metabolismo energético. Muito bem, gente. Então, através do metabolismo energético, nós obtemos energia. Mas o que é energia? Energia, de maneira bem geral, ela pode ser definida tudo que rege o universo. Ou seja, através da energia é produzido trabalho. A energia, ela não pode ser criada nem destruída. Ela é apenas transformada. E é justamente isso que o metabolismo faz. Ele transforma a energia contida nos alimentos em uma forma de energia que pode ser utilizada aí pelas células. E quem são esses alimentos aí que nós ingerimos? Obviamente, né, são os macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas. Estes macronutrientes, eles contêm uma energia armazenada. Que energia que é essa? É uma energia química intrínseca a estes nutrientes. Esses alimentos, quando ingeridos, eles serão aí digeridos e posteriormente oxidados. E através desse processo aí de oxidação, aquela energia química destes alimentos, ela será transformada em outros tipos de energia, como por exemplo o calor, tá? Então, através das reações metabólicas, através do metabolismo energético, é produzido, é gerado calor. E é justamente esse calor que mantém aí a nossa temperatura corporal dentro da normalidade. Além do calor, também é produzida uma outra forma de energia, que é aproveitada pelas células. Essa energia útil recebe o nome de ATP, certo? Então, através da ingestão dos alimentos, de carboidratos, lipídios e proteínas, é obtido o ATP, uma forma de energia útil que vai ser utilizada aí pelas células. E onde ocorre essa produção aí de ATP, essa produção de energia? Ocorre dentro das células, especificamente dentro de uma organela chamada mitocôndria. Então, toda a produção de energia, toda essa produção aí de ATP ocorre dentro das mitocôndrias. Logo, o metabolismo energético de carboidratos, lipídios e proteínas é responsável por liberar energia, liberar esse ATP, o que vai permitir, então, o bom funcionamento do corpo. Essa energia, esse ATP, é necessário aí para todos os organismos vivos executarem suas mais diversas funções, como, por exemplo, produzir
movimentos, transportar substâncias para dentro e fora das células, além de sintetizar e degradar aí novas moléculas. E todas essas reações químicas do metabolismo são organizadas em vias metabólicas. E quando nós falamos aí em reações do metabolismo, lembramos, né, que o metabolismo é dividido em anabolismo e catabolismo. Então, todas essas reações metabólicas, elas estão organizadas nas vias metabólicas. E só para a gente ver uma definição, né, o que são vias metabólicas? São sequências de reações químicas e, como nós vimos aí em aulas passadas, todas essas reações químicas, elas são catalisadas, elas são processadas pelas enzimas. E as várias vias metabólicas do corpo, elas ficam organizadas num mapa metabólico, que é justamente um dos objetivos da aula de hoje, ver aí esse mapa metabólico, que está relacionado com o metabolismo energético de carboidratos, lipídios e proteínas. Certos? E eu fiz um resumo aí desse mapa metabólico energético, tá? Então vamos lá? Ele pode ser resumido da seguinte forma. Muito bem, gente. Então, nós ingerimos aí os macronutrientes, né? Só lembrando, macronutrientes são aqueles nutrientes necessários em grandes quantidades. Quem são eles? Carboidratos, as proteínas e os lipídios. Nós ingerimos estes macronutrientes e, obviamente, né, quando nós ingerimos estes macronutrientes, eles serão digeridos ao longo do sistema digestório, tá? Então, carboidratos, proteínas e lipídios são macromoléculas, moléculas complexas, que sofrem o processo aí de digestão, originando moléculas simples. Muito bem, ingerimos carboidratos. A molécula mais simples originada aí dos carboidratos é a glicose, tá? Ingerimos proteínas. A molécula mais simples originado aí dessa digestão proteica são os aminoácidos, tá? E ao ingerirmos lipídios, esses macronutrientes serão aí degradados, digeridos, originando os ácidos graxos, tá? Então, essa representa a primeira etapa do metabolismo energético, a obtenção de moléculas simples, moléculas menores, que podem ser absorvidas por todas as células, tá? Aqui nós temos um esqueminha, né, de uma célula. Então, essas substâncias simples, elas entram, né, na célula, ficam lá no citoplasma. Então, essa primeira parte do metabolismo energético está relacionada aí com a entrada dessas substâncias simples no interior da célula, tá? Acaba aí o metabolismo? Não, pelo contrário, né? Só está começando aí essa etapa metabólica. Muito bem. As células, então, elas conseguem captar glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Olha só que interessante. Essas moléculas simples, elas são oxidadas, né? Elas são degradadas e vão formar aí uma molécula comum relacionada ao metabolismo energético, tanto de carboidratos, lipídios e proteínas. Qual que é o nome dessa molécula? Qual que é o nome desse composto? Acetilcoenzima A, também conhecido como acetil-CoA.
tá? Então, quando essas moléculas simples entram nas células, essas moléculas são oxidadas, gerando aí a molécula de acetilcoenzima A, tá? Então, gente, reparem que tanto faz o nutriente, o alimento que nós ingerimos. Pode ser carboidratos, pode ser proteínas, pode ser lipídios. Esses nutrientes eles vão gerar uma molécula comum, um composto intermediário chamado acetilcoenzima A ou acetil-CoA. A formação desse composto intermediário representa aí a segunda etapa do metabolismo energético, tá? E só lembrando, né, que essa formação de acetil-CoA ocorre ainda no citoplasma, certo? Muito bem. Agora sim, essa molécula de acetil-CoA, ela vai ser enviada para dentro da mitocôndria, que é uma organela que fica lá dentro imersa no citoplasma, dentro da célula. Essa molécula de acetil-CoA é enviada para dentro da mitocôndria e lá na mitocôndria, essa molécula de acetil-CoA, ela vai ser oxidada, vai ser degradada, vai ser queimada, vai ser metabolizada. Então, todos esses termos que eu citei são todos sinônimos, tá? Muito bem. Então, essa molécula de acetil-CoA entra na mitocôndria e ela vai ser aí oxidada, né? Degradada por um conjunto de reações químicas que ocorrem no ciclo de Krebs, tá? Então, o que é o ciclo de Krebs? É um conjunto de reações químicas que fica lá dentro da mitocôndria. É nesse local em que a molécula de acetil-CoA vai ser aí oxidada, vai ser queimada. E nesse processo aí de queima, de combustão, são gerados aí produtos como CO2, tá? É gerado água, calor, né? Então é bem característico aí de uma queima. E como como a molécula de acetil-CoA está sendo aí oxidada, degradada, também ocorre a produção de elétrons e prótons, tá? Então, durante o metabolismo energético, surgem bastante aí esses elétrons e prótons. Elétrons e prótons devem ser aí removidos das células, porque a presença de elétrons e prótons acaba originando aí os radicais livres. Radicais livres é um dos responsáveis aí pelo processo de destruição celular, é um dos responsáveis pelo processo do envelhecimento, por exemplo, tá? Então, dentro da mitocôndria, nós temos moléculas como o FAD-H2 e o NAD-H. Essas moléculas, elas são aceptoras de prótons e elétrons, certo? E o que mais é produzido no ciclo de Krebs? O principal produto, que é o ATP, a nossa energia, tá? Então, a oxidação, a degradação da molécula de acetil-CoA vai formar vários produtos, mas o principal produto aí é o ATP. A molécula é uma molécula energética, uma forma de energia útil que pode ser utilizada aí para todas as atividades celulares. Então, essa terceira etapa, essa produção de energia, essa produção de ATP, representa aí a terceira etapa do metabolismo energético, certo? Então, eu fiz para vocês aí um esqueminha, né, do mapa metabólico energético, né, um mapa resumido relacionado ao metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, tá? E tem esse nome de metabolismo energético porque um dos produtos finais aí é o ATP, uma molécula energética. Certos? Muito bem, gente.
Então vamos só recapitular, né, as 3 etapas. A primeira etapa nós temos aí a ingestão de moléculas complexas, carboidratos, lipídios e proteínas, que são digeridas ao longo do sistema digestório, formando moléculas simples, como glicose, aminoácidos e ácidos graxos, tá? O produto, essas moléculas simples, elas serão absorvidas e essa absorção ocorre lá no intestino delgado. Do intestino delgado, quando absorvidas, né, caem aí na circulação. E da circulação, essas moléculas simples são enviadas aí a todas as células. A segunda etapa do metabolismo, nós temos aí aquele composto intermediário comum ao metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, que é a formação da molécula de acetilcoenzima A. A formação de acetil-CoA ocorre no citoplasma, tá? E a terceira etapa do metabolismo energético, né? Essa molécula de acetil-CoA, ela vai ser degradada dentro da mitocôndria, lá no ciclo de Krebs, e vai gerar uma série de compostos, como água, CO2, calor, as moléculas aceptoras de elétrons e principalmente aí energia. E essa molécula energética recebe o nome de ATP. E esse processo de produção de energia, é isso que vocês devem ter em mente, ocorre na mitocôndria, certos? Muito bem, gente. O que mais? Então, a mitocôndria é a nossa casa de força, é a nossa usina de força, porque é um local onde é produzido energia, produzido aí a molécula de ATP. E essa produção de energia, essa produção de ATP, ela também, esse processo é chamado de respiração celular, tá? E, obviamente, né, esse processo aí de respiração celular para obtenção de energia, para a formação de ATP, esse processo só ocorre na presença de oxigênio, tá? Então, o metabolismo energético ocorre lá na mitocôndria e na presença de oxigênio. Certo? Muito bem. O que mais? Então, vamos falar um pouco da molécula de acetil-CoA, né? Acetilcoenzima A. Esse termo CoA, a molécula de acetil-CoA é bem simples, tem 2 carbonos ligados aí a um componente chamado CoA. Esse termo CoA diz respeito aí à ligação, à presença de uma vitamina. Essa vitamina é o ácido pantotênico, ou a vitamina B5. Então isso reforça bem o que nós falamos lá na videoaula passada sobre as vitaminas. Muitas das vitaminas, elas terão aí como função principal participar aí das reações relacionadas ao metabolismo energético. Dentre essas vitaminas, o ácido pantotênico, a vitamina B5. Tá? Então essa é a molécula formada aí, o composto intermediário formado do metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, né? E já comentamos, né? Essa molécula é formada lá na mitocôndria e ela é formada no citoplasma, perdão, e vai ser enviada lá na mitocôndria para ser oxidada, degradada, né, ou queimada, para a produção de energia, produção de ATP. Tá? Então essa é a molécula de acetilcoenzima A. E outra molécula, né, que a gente fala bastante é o ATP, adenosina trifosfato. Tá? Então esse trifosfato diz respeito aí a 3 grupos fosfatos que estão ligados aí nessa molécula. E quando esses grupos fosfatos são rompidos, ocorre aí a produção de energia.
E essa energia vai ser útil aí para uma série de funções celulares, tá? Então, o ATP, essa molécula energética, vai fornecer aí energia para a realização de processos vitais, como, por exemplo, o próprio processo respiratório, batimentos cardíacos, o transporte ativo que ocorre aí, que a célula executa, né? Através do transporte ativo, a célula consegue movimentar substâncias para dentro, para o seu interior ou para o seu exterior. Essa molécula energética também vai ser utilizada aí pelas fibras musculares esqueléticas para a produção aí de movimentos, atividades físicas, tá? E a presença, né, do íon magnésio ajuda a liberar aí essa energia contida na molécula de ATP. Muito bem, gente. Então, através do metabolismo energético, o principal produto aí é o ATP, tá? Agora, atentem-se a um detalhe. O excesso de ATP, energia, não utilizado pela célula ou pelo corpo, não pode ser armazenado. Então, o nosso corpo não tem um reservatório aí de ATP, tá? Nós não temos. Logo, todo esse excesso de ATP, ele será utilizado para a produção de gordura, tá? As gorduras sim, os lipídios sim, eles ficam armazenados no tecido adiposo e eles servem como uma forma de energia, que pode ser utilizado aí, por exemplo, durante o jejum, tá? Durante uma atividade física, tá? Então, nós armazenamos energia sob a forma de lipídios. E pelo mapa metabólico, isso também é interessante vocês verem, dá para a gente ver aí como que isso ocorre. Então, aqui nós temos de novo, né, o mapa metabólico. As flechas, as flechinhas representam aí reações químicas catalisadas, processadas pelas enzimas. E nessas flechas, né, elas podem ter aí uma única ponta, significa que a reação ocorre num único sentido. Ou essas flechas, né, podem ter aí ponta dupla, significando que a reação se processa aí dos dois lados. Muito bem, gente. Então nós temos aí carboidratos, proteínas, lipídios, tá? Gerando aí respectivamente glicose, aminoácidos e ácidos graxos, certos? E essas moléculas aí são oxidadas, formando aí o nosso composto intermediário, que é a molécula de acetilcoenzima A. Muito bem. Paramos aqui na molécula de acetilcoenzima A. Reparem que quando nós temos a molécula de acetil-CoA, nós não temos nenhuma flecha que sai de acetil-CoA em direção à glicose. Nós não temos essa flecha de acetil-CoA em direção à glicose. Nós não temos uma flecha de acetil-CoA que vai em direção a aminoácidos. No entanto, nós temos aí uma flecha, né, uma reação química que pode acontecer de acetilcoenzima A para ácidos graxos, tá? Então, o único composto originado aí a partir da molécula de acetil-CoA são os ácidos graxos. Ácidos graxos podem gerar o quê? Lipídios, gorduras. Então, presta atenção. Então, a alta ingestão aí de nutrientes, de alimentos, vai fazer com que nosso corpo tenha um excesso de acetil-CoA. Temos também um excesso de ATP, e se esse ATP não for gasto, o corpo vai utilizar esse excesso de ATP e o excesso de acetil-CoA para a produção de gordura, produção de lipídios, tá?
Então, repetindo, né, todo o excesso de nutrientes vai gerar aí acetil coenzima A. Se você não gastar essa energia, esse ATP, o corpo vai pegar esse excesso de ATP juntamente com o excesso de acetilcoenzima A para a produção de gorduras, lipídios. E esses lipídios produzidos serão armazenados onde? No nosso tecido adiposo. Certo? Muito bem, gente. Então, através do mapa metabólico, fica claro, seja qual for o nutriente ingerido, todo esse nutriente vai gerar aí acetil-CoA. E esse excesso de acetil-CoA mais ATP só pode gerar um único tipo de produto, que é a gordura. Muito bem. Aí então vamos falar um pouco aí do ciclo de Krebs, que fica também dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs, também chamado ciclo do ácido cítrico, é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro da mitocôndria. E também esse ciclo de Krebs só funciona na presença de oxigênio. Então, é um conjunto de reações cíclicas, tá? Não há necessidade de guardar nenhum desses nomes, do ciclo de Krebs, mas só para vocês se situarem, o ciclo começa aí com o oxalacetato, que é um componente do ciclo, ele vai reagir com o citrato, formando aí, o oxalacetato vai reagir com a acetilcoenzima A, formando citrato. Esse citrato, ele vai sofrer uma série de reações no ciclo de Krebs, gerando aí vários tipos de compostos, até ser regenerado novamente aí ao oxalacetato, tá? Então, em cada volta, né, desse ciclo, cada molécula de acetil-CoA produz aí CO2, né? Esse CO2 produzido, ele vai ser eliminado do corpo através dos pulmões. É produzido aí água, que nós já falamos, né? Calor, né? ATP é produzido aí no ciclo e conforme essa molécula de acetil-CoA vai sendo degradada, nós temos a presença aí de elétrons e prótons que serão aí captados pelas moléculas de NADH e FADH2, tá? NADH, coloquei para vocês, é o sinônimo, né, a abreviação de nicotinamina, adenina, dinucleotídeo. FADH2, flavina, adenina, dinucleotídeo. Então, só de maneira bem resumida, essas moléculas, elas são aceptoras de elétrons e prótons, tá? Então, elas captam esses elétrons e prótons produzidos aí no metabolismo energético e enviam para quem? Então, elas captam e vão enviar esses elétrons e estes hidrogênios, esses prótons, até o oxigênio, lá na cadeia transportadora de elétrons, também na mitocôndria. De modo que, quando o oxigênio oxida essas moléculas, quando o oxigênio recebe elétrons e prótons, um dos produtos formados é a água. E quando isso ocorre, olha só que interessante, essas moléculas de NADH e FADH2 produzem mais ATP. Tá? Então, as moléculas aceptoras de elétrons e prótons, elas de maneira indireta também vão produzir aí mais ATPs. Uma molécula de NADH produz aí 3 moléculas de ATPs, enquanto que uma molécula de FADH2 vai produzir 2 moléculas de ATPs. Certo, gente? Então, aí uma visão bem resumida aí do metabolismo energético de carboidratos, proteínas e lipídios. E o que vocês devem ter em mente, né, é que
através do metabolismo energético desses macronutrientes, é que as nossas células obtêm aí energia, obtêm ATP, tá? Então, o que que é o ATP? É uma forma de energia, uma forma de energia útil que pode ser utilizada aí pelas células para a realização de todas as suas atividades, todas as suas funções biológicas. Muito bem, gente. Tem umas questões lá no portal do aluno, atividades online, por favor, façam. Certos? Fui.